Bom dia, um feliz sábado para você. Estamos no dia 8 de agosto de 2020. Que alegria podemos estar começando mais uma escola sabatina. E hoje, um momento muito especial, né? Comemoramos aí o Dia dos Pais. Então, meu grande abraço e daqui a pouquinho nós vamos estar orando por você, papai, né? Meu grande abraço a todos os papais que nesse sábado estarão participando comigo desse programa da Escola Sabatina. Vamos juntos cantar o hino de número 336 do nosso hinário, Almejo o Lar. Louvemos ao Senhor nesse instante. A solução, almejo lá.
Com certeza, esse também deve ser a tua vontade, né? Incomensurável de um dia, muito em breve, estar no lar. Vamos orar ao Senhor para darmos início ao programa da Escola Sabatina deste sábado. Bom Deus, bom Pai, nossa gratidão por mais um sábado que o Senhor concede a cada um de nós. Nesse sábado em especial, nós queremos orar por todos os papais. Hoje o mundo comemora o Dia dos Pais. Queremos colocar cada pai na tua presença. Que o Senhor os abençoe. Também esteja, ó Deus, com o programa da Escola Sabatina deste sábado, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, cada sábado temos o privilégio, né, de ouvirmos, assistirmos o informativo mundial das missões. São histórias fantásticas que a Igreja Mundial prepara, né, e divulga então para todos os seus membros ao redor do mundo. E hoje nós vamos também ter, né, o privilégio de assistirmos então a esse vídeo, né? Voz doce e gentil. Vamos ouvir então este relato missionário. Informativo Mundial das Missões. Voz doce e gentil. Jean estava desconfiado de sua esposa. Todas as noites ela chegava tarde em casa e dizia que estava na casa de sua irmã. Então, certa noite, Jean decidiu ir junto e a esposa revelou que estava frequentando uma igreja escondida. O marido ficou surpreso e resolveu frequentar os cultos. Essa igreja misturava crenças do cristianismo e crenças africanas. Jean acabou tendo uma experiência sobrenatural na igreja e por isso os membros o designaram o líder da congregação. Mas certo dia sua esposa faleceu durante um parto e isso fez Jean largar aquela igreja e buscar algo mais real. Após 3 anos, durante uma caminhada, Jean viu uma grande tenda evangelística montada perto de sua casa. Ao passar perto, ele ouviu uma doce voz dizendo: Senhor, entre e sente-se para ouvir a mensagem do Evangelho. Ele entrou na tenda. Quem pregava era um evangelista adventista, e Jean passou a frequentar todas as noites de pregações. Ele começou a sentir uma forte urgência de ser batizado e decidiu falar sobre isso com o evangelista. O evangelista sorriu e disse: O Senhor tem se revelado a você. Venha e seja batizado. E Jean foi batizado. Hoje Jean é membro ativo da Igreja Adventista em Libreville, Gabão, e todo dia lembra da voz gentil que o ajudou a encontrar o caminho certo. Há 3 anos, parte da oferta do trimestre ajudou a conseguir recursos para construir uma escola em Libreville. Essa escola será inaugurada em outubro deste ano. E neste trimestre, as nossas ofertas irão ajudar a construir mais escolas adventistas em 2 países africanos, Guiné e Libéria. Sejamos liberais. Que história maravilhosa, né, irmãos? Como Deus trabalha no coração das pessoas sinceras. Deus faz com que as coisas aconteçam de uma forma assim que nós não entendemos.
ele ouviu uma voz, né, chamando, venha, entre nessa tenda. E Deus o encontrou, né, ou ele encontrou a Deus. Que maravilha de história que nós acabamos de ouvir. E você e eu podemos, né, participar do avanço do Evangelho, fazendo com que as nossas ofertas cheguem a esses lugares, né? Então, cada sábado você pode levar a sua igreja, você também pode fazer através deste aplicativo, o SevenMe. Nós já falamos várias e várias vezes e vamos sempre repetir, porque é um aplicativo maravilhoso, né? Você baixando, você vai ver como vai fazer diferença, principalmente na questão aí de ofertas, né? Dízimos, e é um canal de comunicação da Igreja Adventista aí na palma da sua mão, né? Vamos ser então liberais e preparar uma oferta toda especial para o 13º sábado, né? Muito bem, vamos ouvir agora uma mensagem musical com o grupo Prisma Brasil. Vamos louvar a Deus junto com eles, com essa música linda chamada Meu Lar. Dia chegar, quando Cristo virá me buscar.
esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, para viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, para viver no lar. Que música apropriada para o momento que nós estamos vivendo, né, amados irmãos? Não há, né, outra coisa a pensar a não ser na breve volta de Jesus acontecer ainda em nossos dias para que possamos voltar para o lar, ir para o céu, né, que é o lugar que todos nós, com certeza, temos o desejo. Porque o que esse mundo está oferecendo, né? Quando você assiste a um telejornal ou lê alguma coisa aí na internet, né, ouve pelo rádio, somente notícias ruins, né? Então, a volta de Jesus, amados irmãos, vai terminar com tudo isso. Então, tenho a plena certeza que no coração teu e no meu coração também, o desejo de um dia estarmos na Canaã Celestial o quanto antes, né? Vamos orar então para recapitularmos a lição, que foi maravilhosa, que durante essa semana tivemos o privilégio de estudar. Bom Deus, bom Pai, abra-nos entendimento para podermos colocar em prática aquilo que a lição durante essa semana nos ensinou, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o título aí, né, da lição dessa semana, possibilidades ilimitadas, né? E o verso áureo, verso para memorizar, né? Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. Então, a palavra de Deus nos diz que é o Espírito Santo que nos concede os dons, né? Pegue agora aí a sua liçãozinha, pegue aí o seu smartphone, né? O seu tablet, eu não sei onde que você estuda aí a sua lição, mas o importante agora é você pegar ele para que possamos juntos estudar então, ou recapitular, né? Porque durante a semana nós já estudamos, recapitular essa lição maravilhosa, escrita aí pelo querido pastor Mark Finney. Então, a lição na parte de sábado à tarde nos diz, né, que Deus chama-nos para testemunhar por Ele. Que coisa fantástica! O dono do universo, o Criador de todas as coisas, nos chama a mim e chama você para testemunhar sobre Ele, né? E notem, amados irmãos, testemunhar não é um dom dado somente para algumas poucas pessoas. Testemunhar é um chamado divino para cada cristão. E existem, né, amados irmãos, um leque de opções nos quais você pode escolher 1, 2, 3 modos, 3 formas para testemunhar de Jesus, né? Se você tem uma forma só de testemunhar para Jesus, louve a Deus. Não enterre esse talento que Deus te deu, esse dom que Deus te deu. Daqui a pouquinho, mais para frente, a gente vai ver sobre a parábola dos talentos, né? Então, queridos, o testemunhar é um dom do Espírito Santo para todos os crentes, né? E a Bíblia, ela até usa diferentes expressões para descrever nosso chamado diante de Deus, né? Nós somos chamados o quê? A luz do mundo. Interessante, né? Quando você está viajando por uma estrada à noite e numa estrada escura e de repente lá ao longe você vê várias luzinhas, né? Meio que tremendo, tremulando. Aí você nota que não muito longe se encontra uma cidade. Não tem como uma cidade à noite ficar, né, sem ser vista por causa das luzes. Isso quer dizer, querido irmão, querida irmã,
você que me assiste essa manhã de sábado, que você é uma luz e você não pode passar desapercebido. As pessoas notam isso em você. Elas veem uma diferença porque você é a luz do mundo. Você brilha para as pessoas. Embora muitas vezes a gente não note isso, mas as pessoas notam que nós somos diferentes. Nós temos uma luz especial. Porque o próprio Jesus disse que nós somos a luz do mundo, né? Ele também, ou a Bíblia também diz que nós somos o quê? Embaixadores de Cristo. E somos também o quê? O sacerdócio real, né? E aqui, na parte de sábado à tarde, também nós encontramos, né, esse texto aqui. Olha que interessante. Ele transmite, notem, ele transmite dons espirituais para cada crente. Então, cada crente tem pelo menos um dom espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez alguma pessoa tenha mais de um dom, né? Tem pessoa que sabe pregar muito bem, tem pessoa que sabe, e essa mesma pessoa sabe pregar muito bem, ela sabe cantar muito bem, ela sabe pintar, né, quadros muito bem. São dons. O Espírito Santo pode dar mais de um dom para as pessoas, né? Mas ele transmite dons espirituais para cada crente. Deus não chama os capacitados, ele capacita aqueles quem chama. Assim como ele dá liberdade de salvação para todos que creem, ele dá seus dons a eles livremente como desejam. Eu lembro, fazendo um parênteses, faz uns quase 15 anos, uns 15 anos mais ou menos, eu estava trabalhando ainda em Curitiba, lá no distrito do Sítio Cercado. E uma irmã, então, da igreja disse assim: pastor, eu tenho um vizinho que gostaria muito de falar com o senhor. Ele não é adventista. Então, eu disse, tudo bem. Quando que eu posso ir lá? Aí marcamos a data e tal. Eu fui à casa desse moço. E quando eu cheguei lá, ele ficou muito alegre com a minha presença, agradeceu muito. E ele disse, pastor, é o seguinte, eu pedi para a minha vizinha para trazer o seu pastor, no caso é o senhor, para que o senhor fizesse uma oração, porque eu quero receber o dom de expulsar demônios. Aí eu olhei para ele, fiquei meio assustado e falei, mas meu amigo, por que você quer esse dom? Ah, porque esse dom é um dom assim muito poderoso. Imagine você fica frente a frente com o inimigo e você coloca ele para correr. Então esse para mim é o dom mais poderoso que existe. Aí eu olhei para ele e disse, amigo, olha, eu posso orar por você, mas o dom quem dá é o Espírito Santo. Aí eu comecei a ver que ele começou a ficar meio chateado e meio que querendo que eu fosse embora da casa dele, né? Porque eu não fui levar uma solução ou aquilo que ele queria, né? E aí eu disse mais para ele, olha, todos os dons são importantes, não existe um dom maior do que o outro. Todos os dons que o Espírito Santo nos concede são importantes no corpo de Cristo. Então, não podemos dizer que esse dom é mais poderoso do que esse outro dom. Ah, esse dom aqui é um dom, coitadinho, é bem simplesinho, né? Não, aquele outro dom, não, aquele é poderoso. Não, os dons são iguais. E Deus, através do Espírito Santo, é que concede esses dons. Né? É Ele que concede. E aí eu me despedi daquele senhor, fiz uma oração ali, nunca mais me chamou. Mas imagine, né, irmãos? E eu digo para vocês, como pastor, eu já passei por algumas, graças a Deus, eu digo graças a Deus, poucas situações aí, enfrentando o inimigo, né, com pessoas endemoniadas. Amados, é uma coisa, como é que eu posso dizer, um momento assim muito desgastante, estressante, né? Eu não sei porque aquele moço queria tanto, né, ter esse dom de expulsar demônios, né? Muito bem, vamos então agora à parte de domingo, o subtítulo, né, de domingo nos diz aí, diferentes nos dons, unidos no serviço. Tome aí a sua liçãozinha novamente, né? E aí,
a lição nos diz, né? Você tem considerado quão diferentes, né, para cada um dos os discípulos eram? Os discípulos eram diferentes, né, um do outro, né? As suas personalidades, né, os seus temperamentos, né, eram variados, né? E eles tinham sob os ombros deles, né, a responsabilidade pela igreja. Pedro, ele era aquele, né, que falava espontaneamente, né? Era o mais conversador, né? Ele era entusiasta, ele era impulsivo, né? Já Mateus, né, aquele que coletava impostos, né? Ele era mais preciso, mais exato, mais acurado, né? Ele tinha dons diferentes. Mas eu pergunto, para a igreja ali era importante as diferenças, os dons diferentes entre eles? Lógico, né? Fala aqui que João era terno, né? Mas ele era sincero. Fala de Tomé. Tomé, ele tinha uma inclinação natural para fazer perguntas e ele muitas vezes duvidava. Se ele não visse, ele não conseguia, né, crer. E a gente viu muito isso na história contada aí nas Sagradas Escrituras. Mas olha que interessante aqui, essa parte aqui da lição, quando diz que Deus se apraz em tomar pessoas de diferentes backgrounds, com diferentes talentos e habilidades, e transmite a eles dons para o serviço. Olha que interessante, né? Com diferentes talentos e habilidades, e o que? Ele transmite a eles dons para o serviço. O corpo de Cristo não é um grupo homogêneo de pessoas iguais. Não é um clube de pessoas que pensam iguais. É um movimento dinâmico de pessoas de diferentes dons, unidos em seu amor por Cristo e pelas Escrituras, e que se reúne para compartilhar seu amor e verdade com o mundo. Que fantástico, amados irmãos, é a igreja. Notem, você que é membro de uma igreja, com certeza você conhecendo os membros, né, que estão lá na sua igreja, você já percebe, né? Tem um ali que tem um dom para cantar. Quando ele vai lá cantar uma mensagem musical, quando ele vai reger lá o canto congregacional, como eu gosto de ouvir a voz daquela pessoa, né? Me traz uma paz de espírito, parece que a igreja fica tão reverente. Eu gosto daquele irmão quando prega, porque ele tem assim uma facilidade para falar ao coração. Enfim, né? Todos nós, amados irmãos, nós temos um dom, pelo menos. E esse dom nós precisamos desenvolver para a glória de Deus. Daqui a pouquinho a gente vai ver sobre isso também, né? Vamos à frente. Agora, na parte de segunda-feira, aí nós encontramos o subtítulo: Deus, o doador de todos os dons. Eu pergunto, o doador de dons é o pastor Ubiratã? Para aquele moço lá que eu contei a experiência, ele pensava que eu tinha esse, como é que eu posso dizer, né? Esse poder todo, né? De dar dons às pessoas. Aqui a lição está dizendo, a Bíblia está dizendo, e nós todos sabemos, né? Que Deus é que é o doador, né, de todos os dons, né? Então, de acordo com 1 Coríntios capítulo 12, versos 11 e 18, Efésios 4, 7 e 8 e Tiago 1, 17, Deus é o originador do quê? De todos os dons, né? E esses dons ele transmite, né, para nós através do Espírito Santo. E é interessante que ele transmite esse dom para nós, mas ele transmite de acordo com o quê? Com a nossa personalidade, aquilo que é mais adequado à nossa personalidade, Deus então dá o dom. Que coisa fantástica! Então, ao Deus dar esse dom, ele junta o humano com o divino.
E essa junção do humano com o divino, do divino com o humano, faz com que o seu dom seja uma bênção para a propagação do Evangelho. Né? A propagação do Evangelho. Mas continuando, né? A Bíblia é clara. Deus tem uma especial tarefa para mim e para você. Ou seja, para cada um de nós, Deus tem uma tarefa especial. Né? E que tarefa é essa especial? Compartilhar o Evangelho com as pessoas. Amados irmãos, se eu não compartilho o Evangelho com as outras pessoas, eu sou uma árvore que não produz fruto. E Jesus mesmo disse que uma árvore que não produz frutos, o que deve ser feito com essa árvore? Cortada, passado ali a motosserra, a machadada, retirada dali e jogada para ser queimada. Não serve para nada. Então, nós como cristãos, nós temos o dever de compartilhar o Evangelho de Jesus às pessoas. Né? Nos diz aí a parábola, né? De que um senhor, ele saiu lá das suas terras, do seu campo, ele precisou viajar, e aí ele chamou 3 dos seus servos. A um dos servos ele deu o quê? 5 talentos. A outro ele deu 2 talentos. E ao terceiro ele deu 1 talento. Então, a parábola nos diz que aquele... E aí ele foi viajar, né? E aquele que recebera 5 talentos, ele trabalhou com esses 5 talentos e ele conseguiu mais 5 talentos, totalizando agora 10 talentos. O que ganhara 2 talentos também trabalhou, negociou e conseguiu mais 2. Agora ele tinha o quê? 4 talentos. Mas a parábola nos diz que aquele que receberá 1 talento, ao invés dele desenvolver, dele negociar o talento, ele enterrou o talento. Não conseguiu mais nada. Quando aquele dono da terra, né, chegou, ele foi conversar com os seus servos. O primeiro servo chegou e disse: olha, o Senhor me deu 5 talentos. Mas eu trabalhei, eu negociei, eu desenvolvi esses talentos e agora eu estou dando para o Senhor mais 5. Então, são 10 talentos agora. E ele disse: ah, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que era ganho 2 talentos, também chegou o seu patrão e disse: eu consegui, através do meu trabalho, negociações, e desenvolvendo, mais 2, são 4 agora. E a mesma frase ele disse então para esse servo. Mas o que ganhara 1? Ele chegou para o seu senhor e disse: olha, eu sei que o senhor é muito exigente, o senhor colhe onde o senhor não plantou, então eu fiquei com medo de perder esse talento, eu enterrei o talento, mas pelo menos está aqui o talento, estou entregando aquilo que é seu. Aquele senhor ficou muito irado com aquele servo e disse assim: olha, você é um servo negligente e preguiçoso. Né? Você deveria desenvolver o talento que eu te dei, você deveria negociar, você deveria ganhar mais, mas você é um servo infiel. E infelizmente ele não pôde dizer a mesma frase que ele havia dito para os outros 2, né? Muito bem, servo bom e fiel. Eu pergunto, você faz parte daquele dos 5, dos 2, ou desse do 1? E sabe o que é possível? Nos diz a lição de segunda-feira, na parte final, que Deus anseia que tenhamos a certeza positiva de que Ele cumpriu Sua palavra e nos deu dons espirituais para o quê, amados irmãos? Para abençoar a sua igreja e o mundo. Então, Deus nos deu os dons para que nós possamos abençoar, ser um canal de bênçãos para a sua igreja e também para o mundo. Nós estamos vivendo aí em meio a essa pandemia
E pelo menos aqui na região sul do Brasil, diz que agora que está começando realmente para valer, né? O que o mundo está precisando é de esperança. E você pode ser este canal de benção. Você pode abençoar a sua igreja com seus talentos e também abençoar o mundo. Muito bem, vamos aí na parte agora de terça-feira. O subtítulo, o propósito dos dons espirituais. Quais são os propósitos, né, dos dons espirituais? Então, a lição aqui nos diz que os dons espirituais, eles servem, né, para muitos propósitos. Veja, os dons espirituais, eles servem na igreja de Deus, né, no trabalho de Deus, para muitos propósitos, né? Deus dá esses talentos às pessoas para que elas possam o quê? Nutrir e fortalecer o quê? A sua igreja para realizar o seu ministério. Olha, queridos irmãos, quais são os propósitos dos dons dentro da igreja? É para que você possa nutrir, você possa fortalecer a sua igreja para que ela possa realizar, né, o ministério do Senhor, né? Os escritores, melhor dizendo, bíblicos, eles nos dão exemplos, né, de dons espirituais que Deus transmitiu à sua igreja, né, como o ministério de servir, como proclamar, ensinar, encorajar. Notem, você pode ser uma pessoa que tem esse dom de encorajar as pessoas. E esse dom, amados irmãos, é um dom fantástico agora, em meio às turbulências dessa pandemia que atinge a todos nós. Já pensou? Você com esse dom de encorajar as pessoas, animar essas pessoas, pessoas que estão até deprimidas. Nos diz aqui a palavra de Deus e a lição da escola sabatina, que esse é um dom, né? Dom de encorajar, né? Eles também podem falar sobre os dons de hospitalidade, misericórdia, gentileza, alegria, né? Então, queridos irmãos, ali em Romanos 12, 1 Coríntios 12, nós encontramos então esses dons, né, que os escritores bíblicos então colocaram aí na Bíblia para que nós pudéssemos entender, né? Então, você pode estar perguntando, né, sobre o relacionamento entre os dons espirituais e os talentos naturais. Então, dons espirituais são divinamente o que transmissão ou transmitindo qualidade para dar àqueles através do Espírito Santo para cada crente, para que ele possa estar equipado, né, para desenvolver o seu ministério na igreja e também no mundo. Então, as pessoas têm os seus talentos naturais, mas quando ela recebe o dom espiritual, esse talento se amplia e então ele pode trabalhar na igreja, pode trabalhar no mundo e trazer então mais resultados na questão da pregação do evangelho, né? E é interessante que todo o talento natural, né, Deus dá, mas não precisa necessariamente ser usado na obra do Senhor. Agora, os dons espirituais, sim, todos eles são usados, né, na obra do Senhor. E nessa lição de terça-feira, aí no finalzinho, tem essa mensagenzinha aí, né? A função dos líderes da igreja é assistir cada membro em descobrir seus dons espirituais e ensiná-los a usar esses dons para construir o corpo de Cristo. Sabe quando você está numa comissão de nomeações? Muitas vezes, durante o ano, né, você que é um líder da igreja, durante o ano você observou aquele irmão, aquela irmã, aquele jovem, e você percebeu que ele tem
afinidades, que ele tem dons para certa área ali na igreja, por que não, né? Como diz aqui, que a função do líder é o quê? É assistir a cada membro e descobrir, né, os dons espirituais. Às vezes ele não sabe que ele tem aquele dom espiritual, mas quando você chega a ele e diz, olha, eu vi você cantando aí esta manhã, você tem uma voz muito bonita, você é muito afinado, eu creio que você deveria ampliar mais esse dom que Deus te deu. A pessoa sente-se feliz, né? E diz, puxa vida, será que eu tenho esse dom? Mas se é o irmão tal que está falando isso, eu creio que eu vou então desenvolver mais. E assim por diante, irmãos. Então, essa é a nossa função. Ajudar as pessoas também a descobrirem, né, os seus dons. Elas muitas vezes têm os dons, mas elas desconhecem que têm aquele dom. Você, como líder da igreja, você pode e deve ajudar essas pessoas, né? Vamos agora à parte, irmãos, de quarta-feira. Está aí o subtítulo, Descobrindo os Dons. Deus promete que sua igreja manifestará todos os dons do Espírito Santo antes do retorno de nosso Senhor. Sua promessa é certa. Ele tem nos dado o testemunho do Espírito Santo em nossos corações para guiar-nos para um entendimento desses dons. Que coisa maravilhosa que a lição está dizendo aqui, que Deus promete dar todos os dons à sua igreja antes do seu retorno. E por que vai haver necessidade de todos esses dons? Sabe por quê, irmãos? Para que o evangelho possa ser concluído. Então, todas as ferramentas que Deus tem através dos dons espirituais, todas as possibilidades vão ser lançadas nesses últimos dias por todos os filhos de Deus, cada um com seu dom que Deus lhe deu, para que a obra do Evangelho possa se encerrar de uma vez por todas. Então, amados irmãos, a lição aqui nos diz que quando nós recebemos os dons do Espírito Santo e nós consagramos, né, a nós mesmos a Deus e pedimos para que Ele revele qual é o dom que eu posso usar de uma melhor forma, de uma melhor maneira na igreja para o seu trabalho, se você pedir, Deus vai te conceder. Amém? Talvez você e eu, né, estejamos aí em dúvidas. Que dons que eu tenho? Talvez eu desconheça esse dom para que eu possa ajudar na pregação do Evangelho. Então, ore a Deus humildemente e peça a Ele, Senhor, eu estou aqui. Eu não tenho, aos meus olhos, nenhuma possibilidade de fazer alguma coisa pelo teu trabalho, pela tua obra. Mas não sei qual o dom que eu tenho. Por favor, revele a mim, porque eu quero usar esse dom para o engrandecimento do Senhor. E sabe, amados irmãos, Deus vai conceder esse dom para você. Eu acho interessante, por exemplo, lá em Atos 2, né, quando Pedro estava pregando, Deus deu um dom para os discípulos de tradução simultânea para outros idiomas, né? E eles não sabiam disso. Eles nunca tinham falado numa outra língua, né? Pelo menos a grande maioria deles. Mas Deus deu aquele dom para eles. E então, enquanto Pedro estava pregando, lembra? Ali, os outros discípulos estavam traduzindo simultaneamente para outros idiomas, outras, né, pessoas que estavam ali de outras nações, e eles estavam escutando a sua própria língua. Essa ordem nos diz que esse dom nunca mais foi retirado, né, da vida dos nossos amigos apóstolos, os discípulos. Ok? Muito bem, irmãos, o tempo corre, né? Vamos agora à parte de quinta-feira, desenvolvendo os dons. Olha que interessante, queridos irmãos, né? Desenvolvendo os dons. Então, aqui nós vimos lá, né, através daquela parábola dos talentos, né? Como aquele que ganhou 5 talentos, ele desenvolveu, ele negociou, conseguiu mais 5 e assim por diante. Mas um deles ali recebeu o quê? Um talento e achou, esse talento aí, né, não vai fazer diferença nenhuma. E eu gostaria de falar para você
que me assiste essa manhã. Talvez você tenha ido à igreja e tenha ficado assim meio desapontado com você mesmo e com Deus, porque você diz: eu gostaria de ser como o João, como o irmão Paulo, como o irmão Geraldo. Puxa vida, como eles têm talentos, como eles têm dons. O irmão Geraldo fala tão bonito, ele canta tão bonito. Puxa vida, e eu não tenho nada. O meu talento, eu nem sei que talento que eu tenho. E sabe, queridos irmãos, talvez não, porque todos nós, como crentes, pelo menos um dom nós temos. Então, você toma esse talento que Deus te deu, esse dom que Deus te deu, e você enterra. Como é que vai funcionar o corpo de Cristo sem a tua ajuda? Porque você faz parte do corpo de Cristo. Vamos dizer, né, usando a analogia bíblica, você seja a mão. Eu gostaria de ser a cabeça. Eu sou a mão. Mas, amados irmãos, já parou para pensar o quão importante é você ter mãos? Experimente machucar um dedo, o mínimo. Machuque ele. Veja como ele faz falta para você. É uma coisa absurda como ele faz falta. Então, amados irmãos, todos nós somos essenciais no corpo de Cristo. Não importa o talento que você tenha. Aos teus olhos pode ser um talento pequenininho, mas como eu disse, não existe talento maior, talento menor. Todos são iguais diante de Deus. E todos fazem parte, né, dessa grande roda que precisa ser movimentada, que é a pregação do Evangelho. Então, nessa engrenagem que precisa rodar, você é uma das peças importantes. Você, até vou tirar essa palavra importante, você é uma peça essencial. Ficou melhor assim, né? Do que importante. Quer dizer, sem você, essa engrenagem não pode rodar da forma perfeita como poderia rodar. Não tem como rodar, né? Então, amados irmãos, nós, né, ao desenvolvermos os nossos dons, nós podemos, amados irmãos, olha que a lição aí nos diz, né? Quando usamos os dons que Deus nos dá para a glória de seu nome, o que acontece? Eles aumentam, se expandem, crescem. Então, às vezes você poderia até estar pensando assim: mas esse meu talento aí, desculpe o termo, é michuruca. Não sei se você conhece essa palavra, né? Não tem propósito nenhum, não vale nada. Não, eu já disse para você, você é parte essencial. Sem você, essa engrenagem não pode rodar como deveria rodar, né? E que mais? Que a lição nos diz aí na parte de quinta-feira, né? Como você pode descobrir os dons que Deus tem dado a você? Então, humildemente, peça a Deus para te revelar as áreas que Ele deseja que você sirva em seu ministério. Senhor, eu não sei no que eu posso ajudar. Por favor, me ajuda a encontrar qual é o dom que o Senhor me deu para que eu possa usar para a pregação do Evangelho e ver Jesus voltar em nossa geração. Peça a Deus, humildemente, e Deus vai te conceder. Não peça como aquele moço pediu. Senhor, eu gostaria que o Senhor me desse o dom de cantar. Senhor, eu gostaria que o Senhor me desse o dom de pregar. Eu gostaria que o Senhor me desse o dom da liberalidade, da hospitalidade. Não faça esse tipo de oração. Não é essa oração que a lição está propondo. A lição está propondo que você humildemente peça a Deus para revelar a você qual é a área, qual é o dom que Deus deseja que você atue e que você tenha, né? A área que você atue e o dom
que você tem. Peça a Deus. Aí Ele vai o quê? Ele vai te dizer, né? E Ele vai te mostrar, e Ele vai te revelar, né? Na parte, então, agora, finalizando, de sexta-feira, nós encontramos aí que o correto entendimento dos ensinamentos bíblicos, dos dons espirituais, trazem unidade à igreja. Lembre-se que os dons do Espírito Santo são dados para a glória de Deus e não a nossa. Deus deu os dons para exaltar seu nome e avançar a sua causa. Queridos irmãos, quando você recebe um dom, coloque em prática esse dom. Agora, muitas vezes, eu tenho um talento, mas eu não uso esse talento para louvar e bendizer o nome do Senhor, mas para chamar a atenção para mim. Quando isso eu faço, amados irmãos, eu estou negligenciando o poder do Espírito Santo em me dar um dom para a salvação de outras pessoas, para a propagação do Evangelho. Quando você começar a sentir que a exaltação está sendo para você, cuidado. Eu às vezes fico muito preocupado com alguns pregadores que começam, a adquirir assim uma certa fama. E aí eles começam a olhar para a qualidade, entre aspas, das suas mensagens, dos seus sermões. Pastor fulano de tal é que está falando, está pregando. Ou então um cantor, uma cantora, quando começa a cantar, e aí a gente começa a notar que o louvor não é para Deus, mas o louvor é para uma exaltação própria. Cuidado com isso. Cuidado com os dons que Deus te dá, para que eles não se tornem uma pedra de tropeço, mas que os dons que Deus lhe dá possam ser para a glória do Senhor e tão somente para Ele, não para si, nunca para si. Ah, pastor, que sermão lindo que o Senhor fez. Eu, às vezes, escuto isso de alguns membros da igreja e dá uma vontade de falar, irmão, muito obrigado. Mas eu digo a essas pessoas, louvado seja Deus. Irmão, o senhor cantou como se fosse um anjo. Não diga, muito obrigado, valeu, tamo junto. Diga sempre, louvado seja o Senhor. Ao Senhor toda a glória, toda a exaltação. Faça isso. Nunca busque ou puxe para si a exaltação, mas sempre para o Senhor. Aí sim, você e eu vamos estar desenvolvendo um dom conforme Deus deseja e um dom realmente que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Muito bem, chegamos então aí ao final de mais uma lição da Escola Sabatina, uma recapitulação. Creio que foi assim maravilhoso. E espero ter contribuído, ter ajudado a compreender um pouquinho melhor a lição dessa semana. Que Deus realmente te abençoe. Vamos encerrar então o programa da Escola Sabatina desse sábado, cantando esse belo hino, Tal Qual Estou, número 278. Sou em teu amor.
chego a ti, tal qual estou, eu venho a ti. Perdão me podes conceder e minhas faltas esquecer, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou, eu venho a ti, e tu minha alma limparás, com teu amor me envolverás, ó Salvador, me achego a ti. Vamos, nesse instante, orar ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado pelos dons que o Senhor concedeu à sua igreja, a cada crente em Jesus. Talvez tenha eu somente um dom, mas que eu não esconda esse dom, que não enterre esse dom, que eu não sepulte esse dom, mas que eu use para a honra e a glória do teu nome e para a proclamação do teu evangelho. Por isso, queira abençoar a todos nós, guardando e os protegendo nesse sábado, dando-nos agora um culto abençoado no Senhor e uma tarde muito abençoada, e que possamos cumprir o teu propósito ao que o Senhor nos designou, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados irmãos, chegamos então a mais um final de Escola Sabatina. Queremos agradecer a Deus pela bênção que Ele nos concedeu esta manhã de sábado de estarmos juntos. Que Deus te abençoe e tenha você um feliz sábado.